Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre como que eu aprendi história da igreja. Vai ser um vídeo sobre a minha história com a história da igreja e vamos falar sobre vulnerabilidade. Bom, todo mundo me manda muita mensagem no Instagram, não recebo muitas mensagens assim, mas as que eu recebo, muitas estão perguntando como é que você estudou a história da igreja, quais os livros que você usou. Vou fazer um vídeo só com os livros, dando dicas e tudo mais. Mas nesse vídeo eu queria desmistificar algumas coisas sobre o estudo de história da igreja ou o estudo teológico em si. E também eu quero desmistificar algumas coisas sobre mim. A primeira coisa que eu queria começar falando é que eu não sou um HD externo de história da igreja. Às vezes o meu marido faz isso comigo também. Às vezes é muito comum assim, a Carol estuda história da igreja, né? Então, tá numa mesa, jantando e tudo mais. Carol, em que ano que o Bonhoeffer morreu mesmo? Tudo bem que esse eu até sei, 1945, porque eu fiz uma apostila ontem sobre ele, mas... Carol, que ano Agostinho morreu? Não sei. Carol, que ano foi a guerra tal? Não sei. Carol, você sabe alguma coisa sobre os cristãos russos que morreram após a guerra? Não sei. Então, às vezes as pessoas acham que porque a gente estuda aquele assunto, a gente sabe tudo sobre aquele assunto. Várias vezes me perguntam coisas e eu já fiquei encanada sobre não saber, mas hoje em dia eu já falo, tipo, não sei. Tchau. Você sabe tudo sobre os puritanos? Não sei. Você sabe tudo sobre patrística? Não sei. Você sabe mais sobre Jonathan Edwards? Sei. Porque é o assunto que eu decidi estudar. É difícil você encontrar uma pessoa que saiba tudo, saiba tudo de teologia sistemática, filosófica, sei lá, histórica, enfim. Então, primeira coisa, eu não sou uma vitrola de história da igreja que, caso você me encontre por aí, você coloca uma ficha, aperta o botão lá, puritanismo, e vai sair todas as informações. Não. Eu mesmo uso muito esboços, né? Tá aqui o Kindle. Uso esboço em papel. Eu não chego numa aula e começo a falar blá 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 e sai tudo, claro que não. Eu preparo antes. Então eu sou um ser humano, era isso que eu queria dizer nesse vídeo, tá? Sou vulnerável, não sei de tudo e às vezes esqueço. Eu tava vendo um vídeo que uma pessoa postou, um vídeo sobre história dos avivamentos, que eu falo uma coisa lá sobre o Evan Roberts. Eu assisti, eu aprendi comigo mesmo, porque eu não lembrava daquilo. Eu estudei, aquilo tocou meu coração e eu esqueci. Então nós somos humanos e isso acontece. Outra coisa que eu sempre falo é que para alguém ser bom em história da igreja, ele precisa ser velho. Porque demora muito tempo e muitos anos você lendo o livro, sabe? Então eu só tenho 30 anos, vou fazer 31, então eu tenho já quase 10 anos estudando história da igreja, todos os anos, constantemente. Então, sim, eu sei bastante coisa, assim, em relação a outras pessoas, mas eu sempre tenho a sensação que eu deveria saber mais. Isso é legal, né? Então, eu tô sempre nessa jornada. Então, só para avisar para você não criar grandes expectativas sobre mim, porque eu não sei sobre tudo. Agora vamos falar sobre o estudo em si. Qual o meu caso? Minha formação não é em história, eu sou formada em jornalismo, eu fiz graduação de jornalismo. Cogitei muito fazer história, mas acabei optando por jornalismo, por ser mais dinâmico, porque eu gosto muito de escrever e eu queria uma coisa mais abrangente. Mas história sempre foi uma coisa que eu gostei muito desde a época, assim, de infância e tudo mais. Então eu era daquelas, assim, de ver aquelas fotos históricas, preto e branco, e passar horas, assim, olhando e pensando, meu Deus, como é que era viver naquela época, como que era aquilo e tal, assistir documentários antigos, sempre gostei muito, foi algo meu. E aí eu estudei no CPP Montemor, que é um seminário, uma escola bíblica, não é um seminário teológico em si, mas às vezes dá mais teologia do que muita escola aí. E eu fiz aula de história da igreja já amando, eu queria muito aprender história da igreja. Ah, teve um fato anterior, eu já era convertida, já estava na faculdade, eu ganhei um livro de história da igreja do século XX, não era nem história antiga, assim, era século XX. E eu li o livro em 2 dias, eu engoli o livro, porque eu fiquei impressionada como foi o início de grandes denominações que às vezes, se você não é dela, você não valoriza. Por exemplo, você passa na frente da Assembleia de Deus, você não sabe a história de como que surgiu a Assembleia de Deus. E nesse livro falava a história do movimento da Rua Azusa, Avivamento de Azusa. Eu fiquei impressionada. Por mais que eu tenha várias críticas a vários movimentos e denominações, o fato de eu ter lido a história e visto coisas que Deus fez, me fez valorizar muito cada linha do corpo de Cristo. Então, essa foi meu primeiro grande contato com a história da igreja. Aí já no CPP já fiz a aula, assim, querendo saber muito, apaixonada. Não tive grandes professores, mas eu nutri um amor, assim, por aquilo incrível. No outro ano, a diretoria do curso, muito louca, me convidou já para dar aula de história da igreja. E eu fui chamada para dar uma aula panorâmica em 1 semana. Eu sabia muito pouco, quase nada. O que eu fiz? Eu tirei 1 semana para estudar a história da igreja toda. Eu peguei um livro, estudei tudo. Eu lembro, assim, eu tenho memórias de eu sentando eu era recém-casada, quase 10 anos atrás, sentava na mesa e eu fiz a linha do tempo da história da igreja, toda. Eu li, o livro não era muito grande, era pequeno, e eu consegui ver a história da igreja como um todo, aquilo me deu um panorama e foi muito legal. Daí até hoje, eu continuei dando aula de história da igreja todos os anos, né? Então, meu estudo com história da igreja foi livre, vamos dizer assim, autodidata. Eu mesmo comprava livro, ficava lendo e com muito auxílio da internet,
e dicas que foram muito importantes para mim, né? Então, eu sempre evitei estudar livros que eu não tivesse boas indicações, para não perder tempo. Então, peguei ótimos livros e enfiei a cara. Então, como que foi meu estudo de História da Igreja? E essa é a minha dica para todo mundo que vai começar a estudar. É você entender a História da Igreja como um todo, né? Igual História Geral, perceber o todo. Estudei, inclusive, História Geral bastante para dar esse conteúdo, dar esse pano de fundo. Estudei a História da Igreja como um todo e a cada ano eu fui pegando assuntos específicos, temas específicos. Por exemplo, patrística. Há uns 6 anos atrás eu tentei focar muito em patrística e aprofundar porque eu já sabia outros assuntos. Então eu fui construindo o meu arcabouço de História da Igreja. Quero mostrar para vocês uma coisa que eu fiz. Mostrar aqui para vocês, no meu primeiro ano que eu tinha que dar aula de História da Igreja, eu dava 2 aulas por semana. Era muita coisa. Eu só tenho memória, eu estudando na biblioteca, e eu fazia meus esboços à mão. Eu gosto também de usar o computador, mas eu fazia. E eu guardo eles até hoje. Então, por exemplo, eu acho que eu nunca escrevi tanto na minha vida e gastei tanto papel. Calvino, tudo que eu anotei sobre Lutero, vida e obra, eu tenho esses esboços até hoje. Aí no outro ano eu ia estudar um pouco mais, tinha mais tempo, lia outro livro sobre Lutero, sobre a vida de Lutero, acrescentava e atualizava os esboços. Então tudo assim, movimento contra a reforma, Inquisição, tá tudo aqui. Não dou pra ninguém, não me peça, não compartilho, são as anotações. Eu tenho um professor que fala isso, eu não vou compartilhar com você horas da minha vida assim de graça. Primeiro que você não vai entender, porque são nossas anotações, é coisa bem pessoal. E aí o que eu fiz? Eu comprei uma pasta, até mostrar pra vocês, essa aqui é a pasta antiga, eu já até aposentei ela. Ela tinha as divisões e eu dividi as fases da história da igreja aqui, ó. Gente, eu não sou tão organizada quanto tá parecendo. Mas eu tento. E aí agora ela ficou velhinha, eu troquei por outra. Então, cada abinha é uma fase da história da igreja. Então, tenho desde as aulas introdutórias, das divisões, até século XX, passando mais um pouquinho. Então, eu dividi por assunto. Então, cada esboço que eu fazia, cada novo conteúdo que eu achava, cada texto novo que eu achava. Lembro que uma vez eu achei uma entrevista do Franklin Ferreira, questão de arminianismo, imprimi, anexei ali. Então, eu dividi nessas pastas. Por quê? Porque a história da igreja é muito conteúdo e a gente precisa organizar. Essa pasta tem algo a dizer, que é a minha dica sempre sobre a história da igreja. Você precisa organizar os assuntos, porque às vezes você sabe quem foi Calvino, você sabe quem foram os Quakers, os Moráveis, mas você não sabe bem onde eles estão encaixados, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, Agostinho então foi amigo do Conde Zinzendorf? Não, não foi, porque são séculos de diferença, de distância. Então é muito legal você organizar isso aí, foi isso que eu fiz na minha vida. Outra coisa que eu fiz, igual eu falei pra vocês, eu comprei bons livros, né? Usei muito recurso da internet. É aquela coisa, gente, a gente tem internet, pesquisa na internet quem é o melhor cara no Brasil sobre a história da igreja. Vai lá, assiste todos os vídeos, consome aquilo ali, que isso vai te ajudar muito nos seus estudos. Além disso, outra coisa que eu fiz bastante, que eu acho que ajuda, porque a história da igreja é muito conteúdo, e a gente precisa ler bastante, eu leio bastante, eu nunca leio um livro sem marcar. Por exemplo, esse livro aqui, eu li faz muitos anos já, não muitos, mas faz relativos anos, eu sempre marco, acho que não dá pra ver, mas tudo que eu acho importante eu marco. Talvez isso você já faz, grifar, né? Mas eu faço uma outra coisa, talvez você faça também, que eu coloco do lado sobre o que aquela grifada fala, né? Então, por exemplo, esse aqui é o livro sobre Jonathan Edwards. Eu grifei aqui sobre a escatologia dele e coloquei aqui em cima, pós-milenista, metanarrativa, escatologia. Por que eu faço isso? Aqui eu grifei e botei ingredientes do avivamento, despertamentos na América, comunicação essencial para os avivamentos. Eu faço a marcação e escrevo do lado. Por quê? Eu li esse livro, sei lá, faz uns 4 anos. Eu não lembro tudo que está aqui dentro, mas quando eu for preparar uma aula do Jonathan Edwards, eu folhei o livro, aí eu lembro assim, tinha alguma coisa sobre ingredientes do avivamento. Eu vou lá e eu já acho fácil, eu não tenho que ler todas as marcações. Eu faço sempre isso nos meus livros. E depois eu assisti uns vídeos que outras pessoas deram essa dica aí também. Eu descobri que mais gente faz. Esse livro aqui é a biografia do Jonathan Edwards. Eu tô quase terminando. Tô marcando quase tudo. Então é tanta coisa legal. Então eu faço a mesma coisa, eu tô ticando aqui em cima, né? Eu escrevo Conversão de Jonathan Edwards. Teve um que eu coloquei Vida na Universidade. Então fica mais fácil para eu achar. Então acho que é uma forma de você catalogar o conteúdo que você está estudando, porque realmente é muita coisa, então igual eu falei para vocês, eu não decoro tudo, mas eu tenho essas formas aí de deixar tudo anotado, tudo catalogado, porque quando eu for preparar uma aula ou falar sobre um assunto, já está tudo pronto aí. E continuando minha jornada sobre a história da igreja, passei mais ou menos 8 anos estudando,
livremente, dando aula no CPP e em outras pequenas escolas, compartilhando e tudo mais. Chegou um momento que eu pensei assim, gente, o que eu faço com tudo isso? Porque eu me sentia um pouco, ilegal por não ter feito uma faculdade de História ou ter feito um curso teológico específico, né? Apesar de estar sempre em contato muito com teologia. Daí recebi algumas indicações e decidi entrar para um mestrado em Teologia Histórica, que para mim foi essencial, porque eu consegui definir um pouco que nível que eu tô, né, nos estudos de História, e abranger mais e aprofundar mais em alguns assuntos de uma forma mais acadêmica, esse nível acadêmico aí. Hoje meus estudos estão muito em torno do avivamento americano, né, dos grandes despertamentos, principalmente o primeiro grande despertamento, e estou estudando mais, igual vocês viram aqui nos meus livros, mais sobre Jonathan Edwards, que é um personagem que eu simplesmente amei. Se perguntasse para mim, fala 3 nomes de história da igreja que você gosta, eu citaria Agostinho, Jonathan Edwards e Bonhoeffer, são os 3 assim que eu gosto demais. Estou aprendendo também um pouco mais sobre a história das mulheres no cristianismo, com a Ruth Salviano, que é a nossa parceira na Escola Convergência, a gente está bem próximo, então é um assunto fantástico, mas hoje Jonathan Edwards é meu ponto de estudo. Eu pensei em gravar esse vídeo para vocês para abrir mais sobre minha vida, sobre meus medos, minhas inseguranças, eu também tenho nos estudos, não sei tudo de cor, e te incentivar a estudar. Não é de uma hora para outra que a gente aprende as coisas, são anos, a gente não precisa ficar ansioso sobre isso, mas existem estratégias que a gente pode estudar mais rápido, que a gente pode catalogar as informações. Então, minha dica para você que quer começar a estudar a história da igreja, compra um livro legal, tenta estudar a história da igreja como um todo e depois entra em temas específicos e eu vou gravar um vídeo para vocês falando só sobre livros. E a última dica que eu quero te dar, igual eu tô falando sobre você estudar a história da igreja como um todo, depois entrar nos temas específicos, igual mais ou menos como foi minha jornada, eu quero te mostrar uma linha do tempo que a gente fez lá na Escola Convergência, eu sou a professora de história da igreja lá, a Carol Solari Design fez, a gente fez junto esse material aqui, dá para você baixar gratuitamente, escolaconvergência.com.br, tem lá. Então, é uma forma legal de você ver a história da igreja como um todo, igual eu tô falando pra você. Lembra aquela linha do tempo que eu fiz lá no primeiro ano que eu estudei? Basicamente é ela aqui, isso aqui bem bonitinho, acho que pode te ajudar nesse conhecimento aí geral e depois você aprofundar. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, se te ajudou de alguma forma, compartilha com seus amigos, manda lá no grupo da igreja, pessoal que não gosta da teologia, manda para seus amigos que não gostam de história, me apresenta para eles, pode ser uma solução maravilhosa. Lembrando que se você quer aprender mais, eu tenho um curso na Escola Convergência de História da Igreja e não esquece, ativa o sininho para você saber quando tiver vídeos novos, tem pautas bem legais. Você pode também me seguir lá no Instagram, mas não faz pergunta de história da igreja lá não, porque eu tenho preguiça de responder lá, eu respondo aqui, tá bom? Até a próxima. Carol, vídeo 3. Oi, gente, sejam bem-vindos ao canal no vídeo de hoje. No vídeo. Oi, gente. Oi, gente, vídeo pro canal. Oi, gente, no vídeo de hoje. Você quer gravar pra fazer de mentirinha? Primeira coisa, só um minutinho, acho que eu preciso atender o Vlad. Oi, Vlad. Bom dia, Vlad. Esse cachorro é muito chato. Então pronto. Até o próximo vídeo.